No episódio de hoje, nós vamos falar sobre 4 erros que os designers sempre cometem. Inclusive, eu já cometi algum desses erros e por isso mesmo que eu decidi gravar esse vídeo. Hoje eu vou direto ao ponto e já vou falar logo qual é o primeiro erro, que é fazer um portfólio que não é estratégico. Pode até parecer óbvio, talvez para alguns de vocês você diga assim, mas como assim? O meu portfólio é estratégico. Talvez você tenha tido essa sacada, mas muita gente, e eu falo isso porque eu acompanho alguns designers que me seguem, não fazem uma seleção dos trabalhos de acordo ao público-alvo. Então, às vezes você nem tem público-alvo e talvez este seja o motivo de você não ter um portfólio estratégico, né? Vou dar um exemplo. Você faz identidades visuais. Vamos supor que você faz para autônomos, médicos, psicólogos e tudo mais, tipo, é o meu público. E aí você faz um portfólio que você entope de vários trabalhos misturados. Aí você coloca identidade visual, você coloca e-book, criativo de lançamento, coloca tudo que você já fez na vida, encartes, panfletos, e aí faz essa mistura de coisas ali dentro que mais atrapalha do que ajuda. Aí você vai dizer assim, mas não, Dani, eu coloco tudo para poder o cliente ver ali quais são as possibilidades do que eu consigo fazer e tudo mais. Ok, o raciocínio não é errado, porém, entenda, quando você faz isso no seu portfólio, você percebe que você passa uma imagem um pouquinho mais de um generalista, de um faz tudo, quando, na verdade, eu imagino que você está querendo cobrar mais pelo seu trabalho, você precisa passar uma mensagem de algo mais exclusivo. Quando você monta um portfólio em top de trabalho, daí a pessoa abre a página, né, e tem lá 20 trabalhos. Isso não passa uma mensagem de algo exclusivo e selecionado, que geralmente é como são as coisas mais caras, né? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que selecionar os seus melhores trabalhos, os trabalhos que você já fez, que vão ser mais apelativos para aquele público que você quer atender. Você precisa apresentar esses trabalhos de maneira que seja apelativo para essas pessoas. Você precisa focar na sua especialidade. Então, se você faz identidade visual, no seu portfólio, idealmente, deveria ter só identidades visuais. Se você faz outros serviços, você pode deixar claro para o cliente isso quando você for fazer chamada de venda ou alguma coisa assim, ou quando ele perguntar se você faz. E aí você pode ter, talvez, esses criativos, essas coisas que você tem em uma outra página separada, talvez até oculta, que você só disponibiliza quando a pessoa pergunta. E eu tô falando aqui o que eu faria, tá? E é o que eu faço. Eu faço e-books, por exemplo, mas eu não deixo lá no meu site. Eu tenho uma outra página que eu mando para a pessoa quando ela me procura para fazer esse tipo de serviço. Porque o meu foco não é vender e-books, o meu foco é vender identidades visuais. E outra coisa que você pode fazer também, vamos supor que você pegou um cliente ali, você fez a identidade visual toda, e aí dentro desse trabalho você também fez criativos para ela, você fez posts de Instagram para ela, você fez um e-book para ela. Se você colocar tudo na mesma página, ok, tranquilo. Não separe, não faça essa mistura de coisas, porque isso passa uma imagem ao contrário do que você quer, né? Porque aqui como eu tô falando, né? Eu espero que você esteja querendo cobrar mais caro e passar uma mensagem de um profissional mais seleto. Então você precisa que o seu portfólio também passe essa mensagem. E não é o que eu vejo com a maioria dos portfólios que eu olho. Inclusive, eu percebo uma falha muito grande em prestar atenção aos detalhes, né? Às vezes é uns mockups assim com cara de uns mockups feios, uns mockups muito fake. Tem mockups na internet que se você vasculhar a internet, você não pode comprar agora um mockup premium que parece de verdade, que são feitos com fotografias mesmo. Você pode procurar mockups que se assemelham o mais real possível, porque isso passa uma mensagem de uma coisa mais autêntica, mais sofisticada, porque geralmente esses mockups eles têm texturas, né, umas texturas mais reais. E quando você vai lá, pega um mockup que tem muito cara de computador, fica esquisito, fica estranho. Então, bom, de novo, falando aqui que essa é a minha opinião, né? Você pode procurar esses tipos de mockups mais sofisticados também para colocar no seu perfil. Se, óbvio, esse for o seu público-alvo. Se o seu público-alvo for empresas de tecnologia, mais jovem e tudo mais, não precisa ir tanto para esse lado sofisticado, porém, serve do mesmo jeito
para você procurar mockups que mostrem mais qualidade. Porque às vezes o seu trabalho é até bom. Aí você pega o trabalho bom, coloca no mockup vagabundo, e aí seu trabalho que era bom fica com cara de vagabundo. Então presta atenção nesses mockups que vocês estão escolhendo. O segundo erro é não usar contrato de serviço, né? Muitos usam com a desculpa de que acha que o cliente não vai fechar o trabalho se tiver contrato. Isso é mais um mito do que uma realidade, porque as pessoas em geral já estão acostumadas a assinar contrato para fazer coisas. E quando você apresenta um contrato para o cliente, você na verdade está apresentando para ele um profissionalismo, né? Já falei isso algumas vezes, que contrato passa profissionalismo. Além disso, o contrato ele não é feito para ameaçar o cliente, o contrato ele é feito para proteger ambas as partes. Inclusive, se o seu contrato está te beneficiando mais que o cliente, está errado, pode dar problema. Então, por isso que é legal você fazer um contrato com um advogado, porque aí ele vai equilibrar. O contrato ele tem que beneficiar ambas as partes, sim, quase que igual. Porque se estiver beneficiando só você, tipo, se o cliente fizer isso, não, eu ganho isso, eu ganho isso, o cliente só se ferra, esse contrato tá errado, tá abusivo, então não vai dar certo. Enquanto a essa questão de achar que o cliente não vai querer assinar, que o cliente não vai querer fechar, primeiro, o contrato é peneira para cliente ruim, porque se o cliente não tá querendo assinar um contrato, aí tem problema, ele pode estar até já indo com má intenção de querer te dar o calote. Mas se você explica o seu processo direitinho, não tem problema nenhum. Desde o início lá da venda, você já menciona, lá quando você for explicar seu processo, lá na hora da venda, você já falar que tem um processo de assinatura de contratos, mas o cliente ele já vai assimilando, tem um contrato para assinar. Ele não vai se recusar. Como eu falei, se ele se recusar é para você acender aí a luz vermelha para poder ficar de olho. Então, explique sempre o seu processo como ele é feito, que o seu cliente dificilmente vai se opor a fazer algo que você está ali propondo naquela sua forma de trabalho. O terceiro erro é vincular pagamento à entrega de projeto. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu já fiz isso, já me ferrei. Eu sempre recebo pergunta lá na minha caixinha, Dani, o projeto atrasou e eu não recebi, não sei o quê. Quando eu pergunto, você vinculou o pagamento à entrega? Sim, aí o cliente atrasa, ou às vezes até você mesmo atrasa o cronograma e você fica sem receber. Quando é você que atrasa o cronograma, eu recomendo que você adiante a data de pagamento, porque meio que foi culpa sua, né? E aí, se o cliente quiser pagar antes, ok, mas se o cliente disser assim, não, você atrasou, eu só vou pagar mais pra frente, você não vai ter muito o que falar. Mas se o cliente atrasa o cronograma, a culpa não é sua. Se ele, por exemplo, demora de te responder e tal, isso aí vai adiando o projeto pra frente, a culpa não é sua. E você não tem nada a ver com isso. E ele tem que te pagar, porque você tá ali fazendo o seu trabalho e ele que tá impedindo que dê a continuidade, né? Para que não altere tanto o seu fluxo de caixa. Você não deve ser penalizado pelo atraso do cliente. Se for você o culpado e o cliente disser que não vai pagar agora, aí você não tem muito como argumentar. E aí, como é que você resolve esse problema? Porque você pode dizer assim, Dani, mas se eu colocar para 30 dias e eu conseguir entregar antes, eu vou entregar antes de receber. Olha só como é que você tem que fazer. Você tem que colocar no contrato uma cláusula assim. Aí vamos supor que o seu projeto vai durar 2 meses, né? Vamos dizer assim que você montou um projeto que vai durar 2 meses. Um projeto grande e tudo mais. Aí você pode colocar entrada 30 e 60. 60 seria a última. Ou entrega, o que ocorrer primeiro. Então, esse último pagamento sempre tem que ter essa palavrinha. O que ocorrer primeiro. Só que em relação a como você vai fazer isso, vai depender muito do seu processo. Então, não vou me meter muito. Se ficou meio confuso, comenta aqui embaixo que eu te mando o textinho ou explico melhor. Mas acho que deu para entender, né? Você vincula a alguma fase, porque se a fase acontecer antes do prazo de dias, você consegue receber antes. Se por acaso é 30 e 60, passou dos 60 dias, o projeto atrasou a entrega, mas chegou no dia 60, ela vai ter que te pagar, independente de ter atrasado ou não, entendeu? Porque tá lá no contrato que é 30 e 60. Daí você pode, eu não divido 30 a 60, meu projeto dura 40 dias, daí você vai ter que fazer a divisão dentro desses 40 dias, se for boleto. Se for cartão de crédito, não precisa fazer isso, porque ela vai passar tudo de uma vez e você vai receber o dinheiro todo depois que você for retirar. E o quarto erro, que é também um erro aí que eu vejo muita gente fazendo, que inclusive é o erro que prejudica todos nós, inclusive as pessoas que entregam na data, porque mexe com a reputação de quem é correto também, porque, né? Uma pessoa faz algo errado, aí todo mundo é igual. Geralmente as pessoas fazem isso.
que são as pessoas que pegam mais projetos do que conseguem fazer. E aí não consegue entregar as coisas na data, e a gente que se acaba para entregar tudo, sofre como os designers são desorganizados, os designers são atrasados, os designers não entregam as coisas. Por quê? Por conta dessas pessoas que não têm organização, que não se organizam minimamente para conseguir entregar as coisas na data. Então, se você é esse tipo de pessoa que está atrasando o trabalho, saiba que você está se prejudicando a sua reputação e a reputação de todos nós. Por quê, né? Como eu falei, as pessoas geralmente tendem a generalizar ali dentro de uma classe, né? Ah, se ele faz isso, todos fazem isso. Geralmente as pessoas fazem isso. A fonte desse problema, né, de você estar aí pegando mais do que você consegue fazer, pode ser algumas coisas. Primeiro de tudo, falta de organização. Você é desorganizado, você não sabe mais ou menos quanto tempo você leva para fazer as coisas. Você vai no achismo. Ah, acho que dá tempo. Acho que eu consigo. Acho que vai dar. E aí se lasca e não consegue entregar as coisas. Segunda coisa, precificação errada. Por quê? Para bater o teto do mês, você tá tendo que pegar muito trabalho para conseguir chegar naquele dinheiro que você precisa. E provavelmente você tá fazendo isso porque você tá precificando errado. Tá na hora de subir esse preço aí. E se não tá conseguindo subir o preço, tem que ver o que é que tá acontecendo. O trabalho tá ruim, então tem que estudar mais para melhorar o trabalho, para começar a subir o preço. Ah, a entrega não tá boa? Enfim, tem que ver qual é o problema que tá te impedindo de subir o preço. É medo de subir preço? Tem que trabalhar isso aí, né? Arriscar um pouquinho, ir lá na coragem mesmo, sem ter medo de perder cliente. Tem que dar uma arriscada para subir o preço. Então tem que ver, porque tem uma série de variáveis que te impedem de cobrar mais. Inclusive, eu acho até que tem um canal, um vídeo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Quase certeza. Porque eu já fiz vários, aí eu não me lembro. Ou pode ser ainda uma coisa que é um sinal bom, que quer dizer o quê? Que você está ganhando bem, você está precificando certo, você está ganhando muito dinheiro, mas está na hora de contratar pessoas para te ajudar. Porque você é uma pessoa só e você precisa de ajuda de outras pessoas. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade em delegar as coisas. E aí eu acabo ficando um pouco limitada, mas chega um momento que a gente tem que contar com a ajuda dos outros. Ninguém cresce sozinho, então avalie qual dessas questões você está aqui e pare de atrasar, porque você está atrapalhando todo mundo. E esses são os 4 erros. Me conta aqui embaixo qual desses erros você está cometendo ou já cometeu e conseguiu se redimir, conseguiu resolver. Quero saber se eu acertei, mas acho que sim, porque eu baseei esses erros nos erros que eu já cometi. Comenta aqui embaixo qual foi o erro aí que você já cometeu para eu saber. Eu quero saber se eu acertei. Deixa o like no vídeo para eu saber também se você curte esse tipo de conteúdo. 3 erros, não sei o que, essas coisas, para eu trazer mais. Estou testando com as coisas. E se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos. E, de novo, te vejo no próximo Dani Explica.